revelar nenhum segredo de um amigo meu. Alguém te contou um segredo. Você não julga aquele segredo ser tão, assim, importante, por mais que pra pessoa seja, você vai tentar não ser tão importante assim, você vai meio que comentar com outra pessoa. Às vezes a pessoa tem medo de chegar pro pai ou pra mãe e chega pra um amigo ou pra um parente, assim, mais próximo. Eu acho que com certeza tem segredos que precisam ser revelados por uma necessidade, sabe? No meu caso, eu sempre conto pra minha mãe, sempre conversar com minha mãe sabe tudo de mim. Aí, mais pra tirar, balancear, né, o peso, deixar com alguém sabendo também, você não tá com aquilo sozinho. Assim, você confia muito na pessoa, se ela te contou um segredo muito secreto mesmo, é porque ela confia muito em você. Então você tem que conversar mesmo com ela pra ver se você tem abertura de influenciar assim na vida dela. Eu não acho que tenha alguém que não tenha nenhum segredo. Todo mundo tem um segredo, por menor que seja. Todo mundo tem um segredo, por menor que seja. E o segredo secreto. Isso foi muito interessante. Esse é o nosso papo de hoje do Caleidoscópio. Nós vamos falar sobre segredo. Será que o segredo é inerente ao ser humano? O ser humano precisa do segredo? E as pessoas que trabalham com o segredo dos outros? Esse é o tema e eu quero a sua participação. E para participar com a gente é bem fácil. Olha aqui, ó, você pode entrar em contato com a gente agora no nosso Twitter, @CaleidoscópioTV. Tem Facebook, que é o facebook.com/programa.caleidoscópio e o nosso telefone, que é o 3209-0113. Conte um segredo seu aqui no nosso programa. Comente sobre algum segredo. Você fala, invente um nome diferente, mas fale de um segredo, tá certo? Vamos ver se você consegue. E aí, tem aqui para a plateia que participa do programa, brindes, né, que é produtos de beleza Kimibel e Vale Lanches do Bang Bang Burger. E para falar sobre esse assunto, a gente tem convidados especiais. Vou começar com ele que está aqui do meu lado, bacana, já esteve aqui várias vezes. Tá bom, Jairo? Tudo jóia? Tudo bem, cara? Tudo bem. Pura, boa tarde. Essa personalidade é o psicólogo, né, que ele já participou aqui do Caleidoscópio, que é o Jairo Scatanelli Barros. Bom, do outro lado, de camisa roxa aqui, um jovem que dizem por aí, esse aqui, ó, que tá do meu lado, dizem que todo mundo confia nos segredos para ele. É o Jardel Silva Coutinho, que é analista de sistema. Tá bom, Jardel? Boa tarde. Obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço. Tá, já esquentou um pouco o clima aí? Sim, sim. Tá, é porque o ar-condicionado aqui tá bravo, viu? O negócio tá fácil, não. E ali nós temos a presença, queria agradecer, do padre Edecildo Prado da Silva, que é da paróquia São João Bosco. Tudo bem, padre Edecildo? Obrigado, viu? Tudo bem, Elias. Obrigado você. Ok, então tá bom. Bom, esses são os nossos convidados. Agora a gente tem a nossa plateia. Mas antes, aqui no palco, onde os artistas se encontram, palco independente do Caleidoscópio, eu tenho o prazer de receber, queridos aplausos para Nath Faria e banda. Palmas para ela! Nath, que já foi estagiária do Caleidoscópio, não é isso, Nath? Durante um ano. Muito bem, gostei de ver. Né? Tá vendo? Tá vendo? Estagiários do Caleidoscópio progridem na vida. Subiu esse degrau aqui, ó, agora é um artista. Olha que beleza. Você tava lá atrás, nem aparecia, só na cozinha. Agora, ó, tá mais alta do que eu, ó. Que coisa, bom demais. Bom, na nossa arquibancada, onde o bicho pega, a gente tem o prazer de receber aqui alunos da Escola Municipal Secretário Humberto Almeida, que participam do programa Escola Integrada. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Não. É preciso mais feijão, não precisa de segredo. Feijão de corda, feijão tropeiro. Sem feijão não há solução para esse país. Então, com mais feijão, boa tarde, moçada. Boa tarde. Aê, muito bem, agora eu gostei. A banda ajudou aqui atrás também, né? Deu aquela força. Tá bom, obrigado pela presença. Vamos lá. Jairo, ser humano, segredo, faz parte, é inerente do ser humano? Eu acho que sim, Elias. No momento em que a linguagem, né, foi eleita, até mesmo pela própria evolução, como um instrumento de comunicação e de sobrevivência, né? Entre a gente, eu acho que o segredo também entrou nesse detalhe. E o que eu penso mais importante sobre o tema, assim, ter informação, Elias, aborda. Então, é poder, né? Exatamente. Então, independente do cenário que você vive, independente do cenário que você trabalha, ter informação abre muita porta. É aquela história assim, o amigo te contou, e mesmo que o amigo saiba que você não vai passar isso pra frente, assim, é importante pro outro, sabe assim, olha, ele sabe do que aconteceu. Aquela história. Entendi. E a partir do momento que eu sei do que aconteceu, portas se abrem. É como se eu tivesse um green card, assim, na minha vida, assim. Eu sei do que acontece. Em geral, assim, psicólogos, padres,
médicos, Sim. né, advogados, que são pessoas que lidam com esse tipo de detalhe no dia a dia deles. Nós temos que ter uma ética assim, mais apurada com relação ainda, a né? isso, né? Porque em algum momento, no caso, por exemplo, do psicólogo, é possível, inclusive, de você quebrar esse sigilo. Quando o sujeito, por exemplo, oferece risco para ele mesmo, para a sociedade. Sim, vale sim. muito dessa ética questionada, entendeu? Legal. Bom, você falou, né? Nós temos aqui a presença de um padre, né? O padre Edecildo, que está aqui conosco. Padre Edecildo, como é que é? O que é o segredo, né, para o senhor que trabalha o tempo inteiro, não, muitas vezes, com o segredo das pessoas, com a confissão das pessoas? Extremamente importante, Elias, o segredo, porque as pessoas, de modo geral, aproximam do padre porque sabe que ao contar um segredo, aquele segredo ficará guardado, né? Ou, de uma certa forma, ele terminará ali, não será passado para frente. Então tem uma confiança ali importantíssima. Sim, uma confiança muito grande do penitente ou do fiel para com o padre, porque, de fato, estamos representando Jesus, né? E Jesus se compadece do sofrimento, da dor humana, e não é aquele que divulga, né, toda a realidade que marca o pecado da pessoa humana, mas o acolhe, perdoa, porque o ama. Quando a gente fala na confissão, a gente pensa sempre na questão do pecado, né, de confessar o pecado. Mas o senhor percebe que às vezes a pessoa quer conversar, né, não é nem um pecado, mas quer alguém que a ouça. O senhor percebe isso? Sim, muitas vezes acontece mesmo. Porque no mundo em que tem tantas comunicações, pois né? Não é? Há muito diálogo, muita informação, muita comunicação, ao mesmo tempo também a pessoa sente bem em estar na presença de um sacerdote para revelar algo, porque sabe que será acolhido, não será rejeitado, a sua fala não será rejeitada, mas acolhida pelo sacerdote. Por isso que, além de contar o seu segredo, né, se confessar, eles também querem conversar, porque sabem que estão procurando alguém de uma referência, né, de uma qualidade humana, que vai saber compreendê-lo, não vai julgar e nem vai condenar aquela pessoa. Opa, interessante. Jairo, isso acontece contigo também? Claro, Elias, já é provado que quando temos, por exemplo, um problema e conversamos com as pessoas sobre esses problemas, até mesmo por uma questão de natureza biológica. Quando você está de frente de um amigo e você fica ali os seus 40 minutos e você diz tudo que você está afim, você chora muito, muita lágrima, muito catarro, quer dizer, catarse mesmo. Existe um alívio até mesmo neuropsicológico daquela situação. Quer dizer, você solta aquilo que te incomoda. E segredo, Elias, muitas vezes, para algo que é negativo, não é bom de ser guardado. Então, você transita por um determinado espaço, você está afinzaste de falar para aquela pessoa assim, cara, eu tenho um negócio para te dizer que está me incomodando. E isso atrapalha as relações. E aí, quando você solta isso e quando você fala, a vivência é como se, de fato, você tivesse tirado dos seus ombros uma carga muito pesada. Isso, neuroquimicamente falando, de forma interessante. Vamos transpor para a religião. Né? O fato de confessar tira essa carga, não, ou divide, padre, essa carga, né? Sim, com certeza o padre também exerce um pouco o papel do psicólogo, né? Que ouve, perfeito, que acolhe, que compreende, mas não para por aí, não é? Há algo além da simples confissão, né? De revelar alguma coisa que incomoda o penitente, né? A pessoa que está confessando. Nós vamos um pouquinho além, que se trata da questão de um desejo de conversão, de mudança da vida da pessoa. Esse propósito é o que marca também o sacramento da confissão. Da confissão, ok. Bom, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente tem o Jardel para conversar conosco, mas agora nós vamos botar no ar aqui música, né? Ô, Nath, depois nós vamos conversar mais, mas agora eu queria que você fizesse um som pra gente. O que, que a gente vai ouvir? Nós vamos cantar uma música agora que chama Deixa Dançar. Deixa Dançar? Isso. Tá bom, sobrei. Valeu! Eu vim de longe
de olhos fechados, não entendo sua língua, mas me guiei pelos passos. Diz que sim, pelo olhar vou me desembaraçando até começar a girar. De longe, de olhos fechados, não entendo sua língua, mas me guiei pelos passos. Diz que sim, pelo olhar vou me desembaraçando até começar a girar. Talvez isso possa te intimidar. Me ensina o jeito, eu tento te acompanhar. Se a culpa for minha, manda a culpa agora. Eu tô na roda, isso que importa. Talvez isso possa te intimidar. Me ensina o jeito, eu tento te acompanhar. Se a culpa for minha, manda a culpa agora. Eu tô na roda, isso que importa. Me deixa dançar com você. Me deixa dançar com você. Nós só vemos o que eles querem. Eles acham que não aceitaremos a verdade. Eles devem ter razão. Otis, um dia você vai ter que crescer. Eu só tô me divertindo um pouco. Regra número 1, proibido nadar na lagoa. Regra número 2, é proibido assistir televisão. E regra número 3, ficar de pé em duas patas só é permitido quando os humanos não estiverem perto. Tem um boi lá fora. É uma fazenda de gado. Tem que ter boi lá fora. Olha os coiotes! Foi mal, cara. Tô nervoso. O que acontece no celeiro, vambora, fica no celeiro. Vou fazer xixi na sua orelha. É o nosso carro. Agora vamos! Pegamos eles! Bom, interessante, né? Porque é um vídeo que mostra, né? O seguinte, é um filme que mostra que os animais têm segredos e não nos contam. Então parece, não é, que nós todos temos segredos. Eu queria botar a Nath no papo agora, porque no intervalo ela me disse o seguinte: você disse que você não consegue guardar segredo nem de você mesmo. Não, o seu segredo. Né? Se eu tenho um segredo, eu tenho que contar pelo menos para uma pessoa. Senão eu fico louca. Isso já te causou algum problema? Já. Já. Né? Aí com o tempo a gente vai ficando mais esperta, né? Pra quem a gente... Pode continuar, pode. Tá, pode. Isso. Pra quem que a gente conta. Tá. Né? Deixa eu aproveitar esse exemplo da Nath e vou no Jardel. Jardel, a Nath seria um prato cheio pra você, né? E você adora segredos. Sim, segredos são legais, né? Eu acho que todo mundo tem segredo e, assim, a pessoa quando te conta o segredo, ela tá confiando em você, né? Então, assim, não há pessoas que não tenham segredos, mas também você guardar segredos também em algumas situações pode ser prejudicial. E pra você, que as pessoas confessam as coisas, fica pesado? Seu ombro pesa? Então, você acaba levando uma carga muito intensa, assim, né? Porque cada segredo tem o seu peso, né? E você, às vezes, falar um segredo, né? Qual que é a consequência daquilo, né? Sim, então, e as pessoas, às vezes, não têm claro, não falam assim, olha, não conta isso. Não, elas vão comentando, às vezes. Fica, às vezes, subtendido, né? Então, você tem que avaliar a situação e, muitas vezes, tomar muito cuidado, porque, às vezes, você não quer contar o segredo, mas acaba tendo esse deslize, né? Agora, Jardel, por que, na sua opinião, você é uma pessoa procurada para as outras né, revelarem os segredos? Por que isso? Então, eu acho que... Você inspira confiança? Inspiro confiança, Você fecha nele, é um cara da confiança, é isso. Mas não tem jeito, tem que ser... tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação, e essa explicação que acabo transitando em vários ambientes e por ser assim bastante comunicativo, eu acho que inspira confiança nas pessoas a chegar. Às vezes você conhece a pessoa uma semana, mas ela te chama já para um café e fala assim, deixa eu te contar alguma coisa. E aí você nunca revelou nenhum segredo? Então, te contar? É aquela questão, né? Então, os segredos que tinham aqueles pesos mais leves foram revelados. Porque se a pessoa fala segredo, já tá subentendido que não é pra contar pra ninguém. Ô, Nath, você contaria um segredo pra ele, pelo pouco que você viu assim?
Ou ele sabe segredos demais para sua conta? Eu acho que ele sabe muito segredo. Acho que né? embola Isso é aí. perigoso, Eu acho que ele né? já pede o que é segredo, o que não é. Ô, Jair, isso é uma patologia? O cara que atrai segredo? Isso é um problema? Isso não é uma patologia, assim, mas me preocupa um pouco nessa lógica de pensar assim. Vivemos uma lógica do espetáculo, inclusive nas nossas relações privadas, né, cara? Então, quando a Tati fala assim, eu não consigo guardar segredo de mim mesma, então eu tenho que dividir isso com alguém. Eu acho que nessa hora não é segredo. O segredo ruim, Elias, é aquele que nós guardamos até de nós mesmos, né? É aquele que o camarada assim, morre de medo de alguma coisa e ele não tem nem essa liberdade para poder dizer assim, poxa, será que eu vou sair agora e vou fazer isso, assim? Não, fizeram algo comigo, isso não é legal. Você tenta esquecer isso de você mesmo, né? Quando o Jardel fala assim, às vezes eu conheço a pessoa com 2 semanas e tudo mais, não criticando o Jardel, gente finíssima, conversávamos ali fora agora. Mas é um pouco estranho, né? Mas a lógica hoje em dia das relações, ela é muito superficial. Com 2 semanas de convivência, você vai abrir seu coração pra alguém? Ô, Elias, não é? A lógica tá superficial demais, cara. Isso me preocupa um pouco. Não criticando o Jardel, Sim, claro. sim. Banalizamos um pouco essa coisa do segredo. Eu acho. Aquela história assim, eu tenho 300 amigos, mas eu já vi uns 290, mais ou menos. Qual que é dessa parada, entendeu? Sim. Eu tenho 300 amigos na rede social, eu tenho 2 amigos e 3 primos, Elias, que eu gosto demais da conta. Fico um pouco grilado com relação a essa história. E mesmo assim, esses 2 amigos não sabem muita coisa. Então, hoje a gente vive num tempo, que, principalmente a minha geração, né, que inverteu os valores. Então, as redes sociais, você não tem muito segredo, né? Você faz alguma coisa... O segredo é que faz sucesso na rede segredo social. Que faz sucesso. Aí deixa de ser um segredo também, né? Isso. Então, você tem alguma coisa, quanto mais confidencial, mais sucesso ela faz, né? Você acabou de fazer, colocou ali na rede social, publicou para todo mundo, deixou de ser mais segredo. Padre Decildo, o senhor gostaria de comentar? Viu que o senhor pegou o microfone. Esse fato é muito forte mesmo, né? E se na rede social é importante divulgar o segredo, para a igreja é importante guardar o segredo. É o contrário da rede social, né? Lá o privado se torna público e na igreja o privado é guardado mesmo, né? E esquecido. Tanto é que algumas pessoas perguntam assim, mas o padre, eu vou confessar com o senhor não vai contar para ninguém o meu pecado, não? Né? Essa é a ideia que muitos têm. Sim, sim. Não é? Talvez seja justamente por causa dessa questão, né, que a gente vê nos meios de comunicação, divulgando aquilo que é particular das pessoas, né? Então, no caso da igreja, a gente tem que frisar muito bem, olha, o seu segredo, o seu pecado, ele morre aqui, no momento da confissão, ele acaba aqui. Então, a gente não revela para outras pessoas aquilo que você está confessando. Agora, Elias, olha que situação interessante, né? No vídeo que a gente curtiu, apareceu assim, o que fazemos no celeiro, fica no celeiro. Né? É isso. Isso é uma frase típica dos grupos de ajuda mútua, onde as pessoas se reúnem, Alcoólicos Anônimos, por exemplo, assim, o próprio nome, Anônimos, ou seja, pessoas que estão ali, que não se conhecem teoricamente, não querem dizer, talvez só o primeiro nome, não quero me apresentar mais do que isso, e eu sento para conversar sobre algo que é, poxa, né, uma patologia, a dependência química em si. Isso. Aquele espaço, o que se diz naquele espaço, fica naquele espaço. Ou seja, mesmo que se você fale assim, o cara lá do meu grupo já viveu isso, essa ideia de um segredo compartilhado tem também a sua ideia terapêutica, assim. Eu confio no outro, é um resgate de dignidade. Confiar em uma outra pessoa é você confiar algo da mais alta preciosidade que é a sua dignidade. Por isso que a moçada escutando a gente agora, assim, não banalize o que dizem para você, mesmo que seja numa relação superficial como a gente criticava. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos de música. Nós estamos em cima da hora aqui. Nath, vamos fazer mais uma? O que você toca pra gente? Essa música agora chama Mais. Mais? Isso. Então tá bom. Sobrei. Ofereço não basta, o
meu muito pra você é pouco demais. O que me prende te solta, solta. Não quero o que tem. Volta com o Caleidoscópio aqui pela TV Horizonte. Deixa eu aproveitar que pela rede social o Renato Vilaça já participou no Facebook do programa. Falou o seguinte, ó, vale dar o toque durante o programa que está em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte a lei do voto aberto. Tá, isso é legal. Vários vereadores estão tentando travar o processo para continuarem guardando o segredo dos seus votos, já que estamos falando sobre segredo. Muito legal, Renato. Obrigado pela lembrança. E você que está em casa pode participar também através do nosso Facebook, que é o facebook.com/programa.caleidoscópio. Ou o nosso Twitter, que é o @caleidoscópio-tv e telefone também 3209-0113. Então, muito legal. Esse negócio de voto secreto tá por fora, né, Jair? Com certeza. Não, o Renato foi muito feliz e antes do programa, né, Elias? Já estava ligado. Já estava ligado. Isso. Imagina aquela história do corporativismo no Conselho de Ética, assim, o deputado fez coisa errada, tá provado, sacramentado o vídeo ali, e aí ele vota escondido, né? Ninguém sabe. É o tipo do segredo que não interessa à sociedade. Com certeza. Não foi é? importante lá atrás. Acho que hoje em dia eu acho que não interessa, porque a gente precisa saber em quem a gente votou e qual a postura dele com relação ao que está acontecendo. Com certeza. Né? Vamos aos jovens. Primeiro eu vou lá naquele rapaz de boné. Passa o microfone lá. Seu nome? Bruno. Bruno, você é monitor da turma, né? Isso, eu sou monitor de meio ambiente. De meio ambiente, legal. Mas eu te conheço do vôlei, né? Durante um tempo eu animava a torcida de vôlei do Minas e tal, isso, aquilo. E ele é um dos torcedores, gosta do vôlei. Agora no vôlei tem um negócio do segredo. Ali na rede, o cara fala assim pro outro, assim, jogada 3, como é que você... O esporte tem segredo? O que você acha do segredo? Vamos conversar. O esporte tem que ter, né? Para poder ter a finta, para poder ter marcação de jogada. Eu acho que esse segredo existe assim, no esporte, tem que existir, porque é um objetivo para poder tentar ganhar do outro time. Então você tem que tentar fintar. Eu acho que o segredo ele pesa bastante nisso. Agora a relação entre pai e filho, tem segredo? O que você acha disso? Tem. Eu acho que, principalmente a partir da adolescência, da puberdade, acho que nós jovens, a gente começamos a ter bastante segredo com os pais. Tem coisa que a gente conta só para os amigos, então a gente fica com medo, com receio de contar para os pais. Aí começa a ter bastante segredo entre pai e filho. E o pai fica danado da vida. Fica. O pai e a mãe, né? Então vamos saber desses jovens que estão aqui. Vamos circular o microfone. Você, querida, qual que é o seu nome? Brenda. Brenda, tudo bem, Brenda? Tranquilo? Tudo. Então tá bom. Brenda, você tem segredos que você não conta pra ninguém? Ou tem segredo que você conta pra determinada pessoa, pra outra não? Você tem isso? Tenho. É? E você tem um amigo na turma, uma amiga que você conta mais segredos? Tenho. Por que você escolheu essa pessoa? Porque ela é confiável, não conta nada que eu conto pra ela, não conta pra ninguém. E me conta uma coisa, chumbo trocado diz que não dói. Ela também confessa segredos pra você? Confessa. Ah, então tem uma confiança sua nela e dela em você. Tem. Você não acha que é muita responsabilidade pra você, não, Brenda? Não. É, tranquilo? Segredo? Tranquilo. E tem coisas que você não conta pra sua mãe e pro seu pai? Tem. Ó, ela falou com a certeza, assim, que assustado. Isso causa algum problema? Como é que é? Seu pai e sua mãe ficam danados da vida? Não, normal. Eles nem sabem. Não. É segredo. Agora, quando você chegar em casa, é que o bicho vai pegar, né? Legal demais. Aproveita e mandar um beijo, um abraço pra quem você quiser. Vai lá. Eu gostaria de mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Ah, limpou a barra, muito bem. Garota esperta, gostei. Vamos lá, Jairo, padre também, essa questão da relação pai e filho. Como é que... Tem segredo, não tem? Informação é poder, né? E segredo talvez seja o suprassumo da informação, né? É você ter a possibilidade de controlar o outro de alguma forma dentro daquilo que foi dito nas entrelinhas, ok? Então, quando os pais acham que a meninada está escondendo alguma coisa, os pais muitas vezes querem saber para ter poder sobre os filhos, para ter controle sobre os filhos, o que é super natural. Sim. Agora, eu fico pensando às vezes, Elisa, assim, quando recebo no consultório uma mãe que chega no consultório desesperada porque descobriu na bermuda do filho de 16 anos uma buchinha de maconha. Elias, às vezes a mãe, ela não quer falar para ela mesma o que ela acabou de ver. E um menino de 16 anos,
acha que é esperto, que tá tirando aquela onda, ele não ia dar esse mole. Muitas vezes, esses pequenos deslizes são os maiores pedidos de ajuda que o jovem conseguiu fazer. Ele deixou algo que ele não vai lavar a bermuda dele. Muitos não lavam a própria bermuda. Muitos não arrumam nem a cama, né? Algo que é tão sigiloso, que é um segredo tão importante, dentro da própria bermuda, ele tá querendo que aquilo ali seja achado. E aí, a hora que o pai pensa assim, eu não vou contar isso pra ninguém. Aí a mãe não conta nem pro próprio companheiro, pro marido, pro pai. O segredo nessa hora é... Uma coisa que é pequena se transforma... É grande por conta do fato em si. Sim. Mas é aí que se transforma em algo maior ainda, porque o tempo vai passar. E o que a gente vai fazer com aquela informação que eu tenho na minha mão? A buchinha que eu tenho ali na minha mão. É a hora, aí sim, Elias, de forma sóbria, natural, escancarar esses medos dentro de casa. É a hora que o pai vai dar conta de falar assim, meu filho, o que é isso aqui? Vamos sentar, vamos conversar. Vamos ter que sentar aqui agora. E conversar. Isso. Não é a ideia de controle, de você ir no amigo, assim, o que ele tá fazendo? O que ele não sei? Não, é abrir o jogo. Eu acho que a verdade é algo tão belo, Elias, tão belo, cara. Tá bom. O jovem quer falar. Seu nome? Diego. E aí, Diego, vamos lá. Confesse seu segredo. Como que nós devemos guardar segredo? Diego fez uma pergunta, né, assim... Boa! Diego, eu guardo o meu segredo em termos de profissão, sabe, Diego? O padre acredita que é a mesma coisa, assim. O material do meu trabalho, do mesmo jeito que o seu material de trabalho é o seu lápis, o seu caderno, o meu material de trabalho é o meu segredo. Então, vamos pensar o seguinte. O meu atleta lá no Cruzeiro, por exemplo. Se ele chega pra mim e me conta uma coisa e ele fica assim, será que o Jairo vai falar com o meu treinador? Se ele pensar que eu vou falar com o treinador dele, ele não me conta, aí ele vai sofrer mais. Então eu lido com o segredo de forma bastante ética, entendeu? De forma bastante cuidadosa. Eu acho que isso é o que a gente tem que fazer. A Brenda que te contar alguma coisa, você não pode usar isso para poder ganhar alguma vantagem com esse negócio não, sacou, cara? Tá bom. Nós vamos para o intervalo daqui a pouco, música agora, e aí nós vamos entrar numa questão da ética, né, do segredo, e até para a gente conversar um pouco sobre isso aqui dentro do programa. E agora a Nath Faria faz mais um som pra gente. O que você vai fazer, Nath? Ainda que o sol se levante. Tá bom, legal. Deixa eu só mostrar aqui, ó, no violão. Aqui, quem está no violão, Nath? Apresenta. Marcílio Rosa no violão. Ele trouxe uma camiseta do Caleidoscópio. Olha só, cara. Ele é fã do programa. Eu vou te contar, Meco. Vestindo a camisa, isso mesmo. Mentiras sinceras me interessam. Valeu. Vai daí, Nath. Vamos lá. Porque estou triste, não é porque estou feliz, não é por nada, é que hoje eu acordei pensando no dia em que você se foi, e a falta de sentido que me faz. Talvez nem seja isso, foi só um dia que parou na madrugada, e ainda que o sol se levante, não saberei dizer amor a tudo que você me fez voar. Eu sei você querer. Bom, estamos de volta com o Caleidoscópio e agora tem um detalhe interessante que é a campanha Faço Parte. Eu queria falar para você que é uma campanha importante. Ela é responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral, Rádio América, Rádio Cultura, o Jornal Opinião e a nossa TV Horizonte. Além disso, a campanha também cuida da revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade em Caeté. E está à frente do projeto que vai edificar a Catedral Cristo Rei. Se você quer mais detalhes sobre a Faço Parte, quer conhecer mais a Faço Parte, o telefone aparece na sua tela, 3209-3559, 3209-3559.
E atenção, tem um convite especial aqui para esta quinta-feira agora, a Missa da Unidade, que acontece dia 5 de abril, 9 horas da manhã, no ginásio do Mineirinho. A celebração, todo o clero da Arquidiocese de Belo Horizonte presente, inclusive o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Lá também haverá a bênção dos Santos Óleos. Então não perca, nesta quinta-feira, a Missa da Unidade. Todo mundo convidado, ok? Agora é o seguinte, como diria o velho guerreiro, né, o Chacrinha, solta o VT aí, vamos lá, solta o VT e avisa, vai lá. Lendo sobre agentes secretos, não é? Eu aposto que você adoraria ser um agente secreto. Gostaria de se disfarçar como os espiões? Você seria um herói. Há oportunidades maravilhosas esperando para você se tornar um herói. Para ser franco, há muitos espiões esperando você atirar a primeira pedra. É sério, verdade. Se não acredita em mim, atire uma pedra e você verá. Varnovsky, Leonardovsky, Domovsky, Bramovich, Stalin, Ruski. Essa pode ser a sua chance. Com a minha ajuda, se tornará um agente secreto. Perfeito. Perfeito mesmo. Não há qualquer dúvida. Você agora se tornou um agente especial. Muito bem. Sabe por onde começar? Agora está andando disfarçadamente, com os olhos voltados para frente. Parece que percebeu alguma coisa suspeita. Esconda-se nesse beco. Depressa, o que diz aí? Sua senha. Você está com sorte. Esta é a sua chance, você vai ficar perto desses espiões. A senha. Vamos ver o bilhete de novo. Como fomos tão idiotas. Isso é diabos que o carrega ao contrário. Pantera Cor-de-Rosa é um personagem muito legal. Estava aí falando a respeito de um agente secreto. E o Jardel perguntava até onde vai a ética, né, nas profissões, até onde vai a questão do segredo nas profissões. A ética está sempre presente, né? Mas você estava preocupado com isso, né, Jardel? Verdade. Eu trabalho com dados, né, importantes, sigilosos entre as empresas, né? Minha empresa, a empresa que eu trabalho, guarda esses dados, né? E hoje vivemos uma sociedade em que a informação, como o Jairo disse, é muito importante, né? Então, você revelar uma informação, você garante a uma outra empresa, às vezes uma concorrente, né, a ter uma distância maior do que a sua, né? Então, tem muito cuidado, muito difícil, né? Pela muito internet, difícil. Você conseguir travar, né? Montar esse esquema do segredo, né? Sim, é verdade. Então, no ambiente profissional, né, quem tem a informação, quem tem a informação é aquela pessoa que tem o poder. Então, a gente tem que tomar cuidado também com segredos no ambiente profissional, né? Ok. Padre Decildo, vamos entrar nessa questão do segredo e da ética, né? Vou colocar, né, uma situação aqui, não sei se o senhor já passou por ela, mas se, por exemplo, alguém comete um crime, né, e faz a confissão desse crime, como fica a situação do padre? Como é que fica? O senhor já passou por isso? Não um crime, né? Não um crime, mas alguma coisa algum complicada. delito. Isso, um delito. Sim, já aconteceu. Então, o que a gente faz? Como a confissão do pecado, esse segredo revelado ao sacerdote, é algo que termina ali na confissão, nós não temos a possibilidade, não podemos revelar esse segredo, essa confissão a outras pessoas. Por quê? Porque alguém que conta o seu pecado, esse segredo, né, dito aqui, tem como objetivo também de buscar a conversão da sua própria vida. Sim. Então ele conta, está arrependido do seu pecado e quer assumir uma caminhada nova, né? E então tem um propósito bom, né? Se ele contasse apenas por contar, com certeza não tem sentido, mas ele contou com o propósito de não continuar pecando. Então, mantém-se o segredo. Mantém-se o segredo. Isso não é fácil, né, padre? O senhor deve ouvir coisas e ficar
né? Você tem que fazer um trabalho com o senhor também, né? Não é fácil porque somos humanos, mas ao mesmo tempo nós pedimos a graça de Deus para compreender a limitação da pessoa humana que peca, que recorre à confissão, que busca o perdão de Deus, não é? Como Jesus também fez. Quantas pessoas que se aproximaram dele, revelando os seus pecados, os seus erros, e buscaram a misericórdia de Deus e foram perdoados. Sim, bem lembrado. Continuaram uma caminhada de santidade, né? Assumiram a caminhada de santidade. Ou seja, todo ser humano merece uma segunda chance, uma terceira, uma quarta. Sim. Desde que haja uma normalidade, né? Não há uma patologia, com certeza ele precisa de uma chance. Agora, é claro que o padre tem a função não só de ouvir, de acolher aquele pecado revelado, mas tem também a função, a missão de ajudar aquela pessoa a sair daquela realidade. Orientar, né? Por onde ela vai. Exato. Missão dura, difícil. Mas é preciso uma experiência de vida também, não? Sim, com certeza. Tá bom, legal. Jair, vamos lá. Isso não é fácil, hein? Pois é, Elias. Você também passa por isso? Claro, em muitas situações, às vezes você atende um jovem, né, com seus 16 anos, e a sessão vai de 3 às 4 da tarde. 4:02, o pai vai me ligar. Nossa. E aí? E aí o quê? E aí, o que ele te falou? Se eu rompo de alguma forma essa conversa, Elias, se eu rompo e o jovem começa a perceber assim, indiretamente, que as coisas que ele diz pra mim, essas coisas estão colocadas ao vento dentro de casa, ele perde a confiança em mim. Aí acabou. Aí né, cai o que o gente boa falou pra gente, sabe assim? É na hora que o gente fina colocou assim, e aí como que eu vou poder resolver esse detalhe, sabe? Assim, como que eu vou poder ser alguém melhor? Eu acho que é na hora de confiar. É claro que quando você convida os pais para virem ao consultório, você está tentando fazer um laço firme com os pais, para que a família participe do processo. Mas é preciso uma certa distância, uma certa assimetria, para que a coisa flua com mais legal. Não é porque o pai e a mãe estão pagando a consulta que eles têm direito de ouvir tudo. É a hora que o pai tenta achar que ele é o cliente, né? Afinal de contas, ele que me paga. Não, vamos fazer o melhor pelo sigilo desse filhote. Ok. Bom, rapidinho, Jardel, que eu estou no fim do bloco. Sim, pode ser um assunto para um outro momento, mas existem segredos bons e ruins? A verdade é sempre boa, Elias. A verdade é sempre boa. E a verdade ela é mais leve do que esconder e evidentemente, do que a mentira. A verdade é sempre boa. Padre, segredos bons, segredos ruins? Todo segredo é um segredo, né? Todo segredo é um segredo. Gostei, o senhor foi muito bem. Pois é, mas há segredos que comprometem a pessoa e a comunidade e há segredos que não comprometem, né? Nesse sentido, o segredo bom é aquele que não compromete a sociedade, como é o caso dos vereadores de Belo Horizonte, estão querendo impedir que a votação seja aberta. Né? Então, esse é um segredo ruim, né? Que nem deve ser segredo, deve ser revelado, né? Porque eles estão trabalhando em função da comunidade, da sociedade. Né? E o segredo bom é aquele que não interfere e não prejudica ninguém. Muito obrigado pela participação de todos, tá certo? É um programa rápido, né? O tema começa aqui e continua aí na sua casa, junto dos seus amigos, na escola e por aí vai. Nath, muito obrigado, né, por estar aqui no Caleidoscópio e agora você faz o som final aqui pra gente. Obrigado pela banda, moçada aí também, beleza, tá bom? E aí quem quiser depois acessar o site nosso, tem todas as músicas lá. Tá joia. O que a gente vai ouvir agora? É uma música que chama Junto ou Não e é uma coisa parecida com Segredo. É uma situação em que a pessoa fala uma coisa que ela não devia falar. Então tá bom, vou ficar quietinho. Ó. Tchau! Olha, eu perdi o juízo, foi pra lá de 4 horas. O papo rolava solto, entre cerveja e risada. Perguntei o que não devia, joguei tudo sobre a mesa. Depois do meu quarto copo, a gente tá junto ou não? A gente tá junto ou não? A gente tá junto ou não? A gente tá junto ou não?
louco, nem morto você me mata de desgosto. Hoje eu quis estar, eu quis sumir, não estou. E há quanto tempo por aqui você passou? Me enchia de alegria, raiva, dor e rancor, e agora tenta convencer que é amor.